Eu cumprimento os irmãos que estão assistindo a esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra, mas somente Jesus Cristo pode nos dar essa paz. Somente Deus pode nos dar essa paz. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar essa paz. Amém. A palavra de Deus que o Senhor Deus vai falar conosco nesta noite está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do verso 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era esse: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe a nisto: se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais, o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém. Então, a palavra de Deus para nós hoje fala sobre o apóstolo Filipe. O apóstolo Filipe, que ele recebeu uma ordem do anjo de Deus, né, para ele ir a um certo lugar, né, para ele ir até Jerusalém. E Filipe, ele se levantou e foi, né? E quando Filipe estava ali indo em direção a Jerusalém, ele viu um homem que ele era um empregado da rainha dos etíopes, né? Ele cuidava do dinheiro dela, ele cuidava do tesouro que ela tinha. E aquele homem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, né? E o profeta Isaías,
ele profetizou o nascimento de Jesus. O profeta Isaías, muito antes de Jesus nascer, ele falou de Jesus. Ele falou que um dia, ele profetizou que um dia, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ia vir para esse mundo, na forma humana. E o Espírito de Deus disse a Filipe: Filipe, vai até onde esse homem está. Chega perto desse homem. E Filipe, correndo, ele ouviu que aquele homem estava lendo o livro do profeta Isaías. Ele perguntou para aquele homem: você está entendendo o que você está lendo? E aquele homem respondeu para Filipe: como eu posso entender o que está escrito aqui nesse livro se eu se ninguém me ensinar? Né? Eu não estou entendendo nada, porque não tem alguém para me ensinar. E aí Filipe, a palavra de Deus diz, né, que aonde a parte da escritura que aquele homem estava lendo era essa: foi levado como a ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Então, aquele homem, ele falou para Filipe: eu peço, o profeta está falando de quem? O profeta está falando dele mesmo? Ou o profeta está falando de outra pessoa? E aí, Filipe, ele pregou o Evangelho de Jesus para aquele homem. Filipe, ele explicou para aquele homem quem é Jesus. Ele explicou para aquele homem o que aquela palavra que aquele homem estava lendo queria dizer. Ele pregou o Evangelho de Jesus ali para aquele homem. E a palavra de Deus diz assim: que eles caminhando, depois que Filipe, ele pregou a palavra de Deus para aquele homem, ele ensinou o Evangelho de Jesus para aquele homem. Eles estavam caminhando quando chegaram ali onde havia água, onde tinha um rio. E aquele homem disse para Filipe: aqui tem água, aqui tem um rio, o que impede que eu seja batizado? E aí Filipe respondeu para ele: olha, você pode ser batizado se você crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você crer de todo o coração na palavra de Jesus Cristo que eu falei para você, que eu ensinei para você. Então, aquele homem mandou parar o carro e desceu Filipe e aquele homem. E ali Filipe batizou aquele homem. E quando saíram da água, depois que aquele homem foi batizado, o Espírito de Deus arrebatou a Filipe. E aquele homem não viu mais Filipe. E aquele homem feliz, ele continuou a viagem dele depois que ele foi batizado. Então, Deus, ele nos ensina nessa noite como que deve ser o batismo. Mais uma vez o Senhor Deus explica para nós nessa noite o que é o verdadeiro batismo. A palavra de Deus diz que quando Filipe viu aquele homem, Filipe não foi lá batizar aquele homem, porque aquele homem não conhecia a palavra de Deus. Apesar daquele homem estar lendo a Bíblia, apesar daquele homem estar lendo ali o livro do profeta Isaías, porque naquele tempo ainda não estava escrito o Novo Testamento.
Mas aquele homem estava lendo ali o livro do profeta Isaías, as palavras do profeta Isaías. Aquele homem não estava entendendo aquela palavra. E aí Filipe pregou a palavra de Deus para aquele homem. Olha só. E depois aquele homem sentiu a vontade de batizar. E Filipe ainda perguntou para ele: você crê? Você pode batizar, eu vou batizar você, mas se você crê em Jesus. E aí, a palavra de Deus diz que aquele homem falou para Filipe: eu creio. Eu creio nas palavras de Jesus Cristo. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí aquele homem Filipe levou aquele homem até ali naquele rio, naquela água, e batizou. E Filipe batizou aquele homem. E a palavra de Deus diz que aquele homem saiu feliz depois que foi batizado. E continuou a viagem dele. Então, Deus ele nos ensina nessa noite que o verdadeiro batismo de Deus é aquele batismo aonde primeiro a pessoa aprende a palavra de Deus, a pessoa passa a obedecer os mandamentos de Deus, a pessoa crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí depois sim a pessoa pode ser batizada. Não existe batismo de Deus aonde a pessoa não conhece a palavra de Deus, aonde a pessoa não conhece a Deus e ela é batizada. Como que uma pessoa pode ser batizada em nome de Deus se a pessoa não conhece a Deus? Como que uma pessoa pode ser batizada em nome de Jesus se ela não conhece Jesus? Como que uma pessoa pode ser batizada em nome do Espírito Santo se a pessoa não conhece o Espírito Santo? Então, o verdadeiro batismo é aquele batismo que primeiro a pessoa vai conhecer Deus, Jesus e o Espírito Santo. E como que a pessoa vai conhecer Deus, Jesus e o Espírito Santo? É lendo a Bíblia, é indo nos cultos, é aprendendo, ouvindo a pregação da palavra de Deus, lendo a Bíblia, pedindo sabedoria para Deus, pedindo sabedoria da palavra de Deus. Aí a pessoa conhece a palavra de Deus. Mas não adianta só a pessoa conhecer a palavra de Deus. A pessoa tem que obedecer a palavra de Deus. Aí quando a pessoa conhece a palavra de Deus e obedece a palavra de Deus, a pessoa está pronta para o batismo. A palavra de Deus diz assim que não é todo mundo que diz Senhor, Senhor que vai entrar no céu, mas somente aquela pessoa que faz a vontade de Deus. Então, para entrar no céu não adianta só estar batizado. A pessoa tem que conhecer a palavra de Deus, tem que obedecer a palavra de Deus e ser batizado. Porque quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não adianta só a pessoa ser batizada, a pessoa tem que crer. Filipe perguntou para aquele homem se ele acreditava na palavra de Deus, se ele acreditava em Deus, se ele acreditava que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aquele homem falou assim: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele homem Filipe já tinha pregado a palavra de Deus para ele. Então, aquele homem já estava preparado para ser batizado. Quem está preparado para ser batizado? É aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus, que já chega na igreja sem conhecer a palavra de Deus? Não. A pessoa que está preparada para ser batizada é aquela pessoa que lê a Bíblia, é aquela pessoa que vai no culto, é aquela pessoa que obedece a palavra de Deus que ela ouve. Essa sim é a pessoa que está preparada para estar batizada. Então essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Deus ele não quer que a gente esteja somente batizado, mas Deus ele quer que a gente aprenda a palavra de Deus, que a gente
obedeça a palavra de Deus e que a gente esteja batizado também. Que a gente creia e seja batizado. Porque quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, ainda que esteja batizado, será condenado. Então essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Que o Senhor Deus abençoe todos que estão assistindo a esse vídeo. Vamos orar para agradecer ao Senhor Deus a palavra. Senhor Deus maravilhoso, eu te agradeço, Senhor Deus, por nos revelar mais uma vez a tua palavra, Senhor Deus maravilhoso. E eu te agradeço, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus maravilhoso. Abençoe a todos que estão assistindo a esse vídeo, Senhor Deus. Cura os que precisam da cura, liberta os que precisam da libertação, salva os que precisam da salvação, Senhor Deus. Dê sabedoria para nós, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus maravilhoso. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir e por responder às nossas orações, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.